Ela estava grávida de 9 meses, sentada em uma calçada fria, vendo dezenas de pessoas passarem por ela como se ela fosse invisível. O namorado dela, música, nunca apareceu. O telefone dela estava morto. As contrações dela estavam a 3 minutos de distância. E nem uma única pessoa, música, pararia para ajudar. Até que um estranho, em uma jaqueta simples, encostou e perguntou 4 música, palavras simples. A que distância estão? Ela não tinha ideia de que este estranho era um bilionário. Ela não tinha ideia de que sua própria irmã estava planejando destruir a vida dela por 5 anos. E ela não tinha ideia de que você precisa me dizer onde você o atingiu, Rachel. Eu sei que você sabe onde está. Estava sendo paga para traí-la. Eles vão me matar. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo. Sua filha, sua casa, sua reputação, sua liberdade. E esta música é como ela revidou. Fique comigo até o fim, porque o que acontece a seguir mudará a maneira como você pensa sobre confiança, família e sobrevivência. Lição e declaração de valor. Antes de começarmos, quero que você saiba algo importante. Esta história é mais do que entretenimento. É um lembrete de que as pessoas que deveriam nos amar, às vezes podem nos machucar mais. É a prova de que você pode sobreviver à traição, falsas acusações e humilhação pública. E é uma lição de que seu passado não define seu futuro. Se você já se sentiu sozinha, abandonada ou invisível, esta história é para você. Se você já confiou na pessoa errada, esta história é para você. Se você já se perguntou se é forte o suficiente para sobreviver ao pior dia da sua vida, esta história mostrará que você é. O significado desta história é simples. A verdade é apenas uma arma quando você tem medo dela. Assim que você para de se esconder, assim que você assume sua história, ninguém pode usá-la contra você. Dizem que Deus não te dá mais do que você pode aguentar. De pé naquela calçada, contrações rasgando meu corpo como raios, vendo pessoa após pessoa me contornar, como se eu fosse nada mais do que um pedaço de lixo que alguém havia descartado descuidadamente. Pensei que talvez Deus tivesse me confundido com alguém mais forte, alguém mais corajoso, alguém que já não tivesse sido quebrada tantas vezes que ela havia perdido a conta. Meu nome é Lena Marshall, tenho 32 anos, e esta é a história de como perdi tudo o que pensei que sabia, descobri quem eu realmente era, e aprendi que às vezes as pessoas que te salvam não são as que usam capas ou montam cavalos brancos. Às vezes, são completos estranhos que estão passando de carro no momento certo. E às vezes as pessoas que te destroem, que despedaçam sua vida pedaço por pedaço com precisão cirúrgica, são aquelas que deveriam te amar mais. Começou em uma terça-feira à tarde no final de setembro. O tipo de dia de outono perfeito que faz você acreditar que coisas boas são possíveis. Folhas douradas dançando em uma brisa suave. Luz do sol quente na sua pele. O cheiro de alguém em algum lugar queimando folhas. Aquele cheiro nostálgico que sempre me lembrava dos breves anos felizes antes da morte dos meus pais. Eu estava grávida de 9 meses, sentada em um banco de madeira em frente ao consultório da minha obstetra, esperando por Marcos, meu namorado de 2 anos, o pai da minha filha ainda não nascida, o homem que havia me olhado nos olhos 6 meses atrás e prometido que tudo seria diferente agora. Que ele seria diferente, que seríamos uma família de verdade. Ele deveria ter me buscado 2 horas atrás. 2 horas, 120 minutos vendo outras mulheres grávidas saírem cambaleando do prédio do escritório, entrarem em carros à espera, dirigidos por parceiros atenciosos, e desaparecerem em suas pequenas vidas felizes. 120 minutos verificando meu telefone obsessivamente, vendo a bateria esgotar de 30% para 15%, para 5% para nada. Meu telefone morreu em algum lugar por volta da marca dos 90 minutos. O carregador estava no carro de Marcos.
O carro que não estava aqui, que nunca esteve aqui, que provavelmente estava estacionado em algum bar ou cassino, ou onde quer que Marcos fosse quando ele desaparecia por horas sem explicação. Eu tinha 347 iris no meu bolso, não o suficiente para um táxi, não o suficiente para nada realmente. E sem como ligar para ninguém porque meu telefone estava tão morto quanto minha fé no homem que deveria estar aqui. A primeira contração me atingiu como um trem de carga exatamente às 4h17 da tarde. Eu sei a hora porque eu tinha acabado de olhar para o relógio no prédio do outro lado da rua, me perguntando se eu deveria tentar andar até o ponto de ônibus a 6 quarteirões de distância ou apenas sentar aqui até que Marcos finalmente se lembrasse que tinha uma namorada grávida. A dor começou na minha parte inferior das costas, uma dor surda que rapidamente se aguçou em algo que roubou meu fôlego. Envolveu toda a minha parte central, apertando, exigindo atenção. Agarrei a borda do banco tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos, respirando da maneira que as aulas pré-natais haviam me ensinado. Ok, isso está bem. Braxton Hicks, falso trabalho de parto, contrações de prática. Isso acontecia o tempo todo nas últimas semanas de gravidez. Os livros todos diziam isso. Os médicos todos diziam isso. Nada para se preocupar. Apenas meu corpo se preparando para a coisa real. Eu ficaria bem. Eu só precisava respirar. Só precisava esperar passar. Só precisava que Marcos aparecesse. A segunda contração veio 4 minutos depois. Esta foi pior, mais longa, mais intensa. Uma onda de pressão e dor que me fez dobrar ao meio no banco. Uma mão pressionada contra minha enorme barriga, a outra agarrando as ripas de madeira abaixo de mim. Uma mulher passando olhou para mim, franziu a testa levemente e continuou andando. Ela estava usando sapatos caros, solas vermelhas. Lembro-me de pensar que aqueles sapatos provavelmente custavam mais do que 3 meses do meu aluguel. Na terceira contração, eu sabia que isso não era falso trabalho de parto. Isso não era prática. Isso era a coisa real. E estava acontecendo agora, bem aqui em uma calçada no centro, com nenhum telefone, nenhuma carona, nenhum dinheiro e absolutamente ninguém vindo para me ajudar. Consegui me levantar pensando que talvez pudesse ir andando para o hospital. Era apenas a 6 quarteirões de distância. Eu tinha andado, digamos, 6 quarteirões 1000 vezes antes. Eu era jovem e saudável e forte. Eu poderia fazer isso. Eu havia sobrevivido a coisas piores do que uma caminhada de 6 quarteirões. Consegui andar meio quarteirão antes que minhas pernas cedessem. O concreto estava frio através do meu vestido de maternidade fino. Aquele azul claro com as pequenas flores brancas que Marcos havia dito que me deixavam bonita. Lembro-me de olhar para os sapatos das pessoas enquanto passavam. Saltos caros clicando contra o pavimento. Tênis arrastando-se sem diminuir a velocidade. Sapatos de negócios, tênis de corrida, sandálias, botas, dezenas de pares de pés, centenas de passos e nenhum único par parando. Eu não era invisível. Isso teria sido mais fácil de alguma forma. Pessoas invisíveis não existem. E se você não existe, você não pode ser ignorada. Não, eu era algo pior que invisível. Eu era inconveniente. Eu era um problema que ninguém queria lidar. Eu era uma mulher grávida sentada em uma calçada suja, em óbvio sofrimento. E cada pessoa que passou por mim fez uma escolha consciente de continuar andando. Um empresário de terno cinza realmente passou por cima das minhas pernas estendidas, sem quebrar o passo. Outra contração atingiu. 3 minutos desta vez, talvez menos. A dor estava aumentando, aumentando cada onda mais alta que a última. E eu estava começando a entrar em pânico. Realmente e verdadeiramente pânico, de uma maneira que eu não havia me permitido sentir desde que eu tinha 8 anos de idade. E um policial bateu na nossa porta para me dizer que meus pais nunca mais voltariam para casa. Chamei uma mulher de jaqueta vermelha. Por favor, eu preciso de ajuda. Estou em trabalho de parto.
Ela fingiu não me ouvir, andou mais rápido, desapareceu na esquina sem olhar para trás. Estendi a mão para um homem com uma pasta, minha mão tremendo, minha voz falhando. Por favor, eu preciso ir para um hospital. Ele desviou da minha mão estendida como se eu fosse um pedaço de lixo em seu caminho. Um obstáculo menor entre ele e para onde quer que ele estivesse indo. As lágrimas vieram então. Não um choro dramático, não o tipo de choro que você vê em filmes, onde a atriz de alguma forma consegue parecer bonita mesmo em seu momento mais sombrio. Apenas lágrimas silenciosas rolando pelo meu rosto, misturando-se com o suor que havia começado a bater na minha testa. Sentei-me naquela calçada fria e suja, uma mão na minha barriga, onde minha filha estava lutando para vir ao mundo, a outra pressionada contra o concreto, e me perguntei se era isso. Se era assim que meu bebê nasceria. Em uma calçada suja cercada por pessoas que não se importavam em ajudar, cercada por sapatos caros e olhos desviados na crueldade particular da indiferença. Foi então que ouvi a voz dele. A que distância estão? Olhei para cima, apertando os olhos contra o sol do final da tarde. Um homem estava agachado na minha frente, seu rosto parcialmente silhuetado pela luz atrás dele. Jeans, uma jaqueta cinza simples que parecia ter visto dias melhores. Cabelo castanho que precisava de um corte, ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Olhos que pareciam cansados, mas gentis, com uma espécie de sombras profundas que sugeriam que ele não estava dormindo bem. O quê? Minha voz saiu como um coacho. Rouca de chorar, rouca das contrações que estavam roubando mais do meu fôlego a cada minuto que passava. As contrações. Ele disse, sua voz calma e firme, como se estivéssemos tendo uma conversa perfeitamente normal e não agachados em uma calçada suja enquanto eu entrava em trabalho de parto. A que distância estão? 3 minutos, talvez 4. Eu não sei mais. Perdi a conta. Ele assentiu uma vez, um movimento rápido e decisivo que de alguma forma me fez sentir que tudo ficaria bem. Como se este estranho que havia aparecido do nada soubesse exatamente o que fazer. Você consegue andar se eu te ajudar? Eu não sei. Eu tentei. Eu caí. Tudo bem. Nós vamos resolver isso. Meu carro está bem ali. Ele apontou para um Honda Accord estacionado na calçada a cerca de 6 metros de distância. Nada chique, um pouco sujo. Um carro perfeitamente comum que me parecia a salvação naquele momento. Ele me ajudou a ficar de pé, um braço firmemente envolto na minha cintura, suportando a maior parte do meu peso como se eu não pesasse nada. Ele era mais forte do que parecia. O estranho em sua jaqueta simples, firme, sólido. O tipo de presença que te fazia sentir ancorada quando todo o resto estava girando fora de controle. Qual é o seu nome? Ele perguntou, enquanto nos arrastávamos em direção ao carro dele. Lena. Lena Marshall. Prazer em conhecê-la, Lena. Eu gostaria que fosse em melhores circunstâncias. Você e eu também. Outra contração começou a se formar e eu agarrei o braço dele com a minha mão livre, apertando forte o suficiente para deixar hematomas. Ele não recuou, não se afastou, apenas continuou nos movendo para frente um passo lento de cada vez, falando comigo naquela voz calma e firme. Respire fundo, pelo nariz, pela boca. Você está indo muito bem, apenas mais alguns passos. Ele abriu a porta do passageiro e me ajudou a entrar, afivelando meu cinto de segurança com movimentos rápidos e eficientes. Notei as mãos dele, então mãos fortes, unhas limpas, um relógio simples no pulso esquerdo. Nada caro, nada chamativo, nenhum anel de casamento. Ele entrou no banco do motorista e ligou o carro. Eu estou te levando para St. Mary's. É o hospital mais próximo, com uma boa unidade de trabalho de parto e parto. Está tudo bem? Eu assenti,
incapaz de falar enquanto outra onda de dor crestou e quebrou. Bom, estaremos lá em cerca de 10 minutos. Talvez menos se o tráfego cooperar. Ele entrou no trânsito e eu percebi algo que quase me fez rir apesar de tudo. Ele dirigia como uma avó sob sedativos, cuidadoso, cauteloso, usando seu sinal de mudança de direção em cada cruzamento, fazendo paradas completas em sinais de pare, cedendo a pedestres com cortesia paciente. Eu queria gritar com ele que eu estava em trabalho de parto, que cada segundo contava, que isso era literalmente vida ou morte. Mas outra contração atingiu, e tudo o que eu pude fazer foi apertar o apoio de braço dele tão forte que deixei marcas de unhas no couro. Ele olhou para o dano que eu estava causando ao interior do carro dele e disse completamente e inexpressivamente: "Eu ia vender este carro de qualquer forma." Eu ri. Deus me ajude. No meio do trabalho de parto, a caminho do hospital, com um completo estranho, eu ri. Doeu. Tudo doeu. Mas rir parecia melhor do que chorar. Eu sinto muito pelo seu apoio de braço. Consegui entre respirações. Não se preocupe, precisava de caráter de qualquer forma. Muito intocado. As pessoas estavam começando a pensar que eu realmente não usava meu carro. Você sempre faz piadas quando estranhos entram em trabalho de parto no seu banco de passageiro. Eu não sei. Esta é a primeira vez que isso acontece. Eu estou improvisando. Apesar de tudo, eu sorri. Havia algo nele, algo calmante e real e estranhamente reconfortante. Ele não estava fingindo que isso não era aterrorizante. Ele não estava me alimentando com chavões vazios sobre como tudo ficaria bem. Ele estava apenas aqui presente, fazendo o que precisava ser feito com uma espécie de competência tranquila que parecia mais tranquilizadora do que qualquer quantidade de falso otimismo. "Obrigada", eu disse, por parar. Ninguém mais pararia. Ele ficou quieto por um momento, seus olhos na estrada, suas mãos firmes no volante. Quando ele falou, sua voz era mais suave. "Eu sei como é precisar de ajuda e não ter ninguém lá. Eu não desejaria isso para ninguém." Havia algo em seu tom, algo pesado e antigo e triste que me fez querer perguntar mais. Mas outra contração atingiu, e então estávamos parando na entrada de emergência do Hospital St. Mary's. E de repente tudo era caos. Ele pulou e acenou para uma enfermeira empurrando uma cadeira de rodas vazia. Ouviu explicando a situação, sua voz calma e clara, dando a eles informações que eu nem me lembrava de ter contado a ele. "Ela está a cerca de 3 minutos de distância. Começou a cerca de 1 hora na calçada do centro. Nenhuma complicação que eu saiba. Ela precisa ser vista imediatamente." A enfermeira assentiu e me ajudou a entrar na cadeira de rodas. Eu estava sendo levada rapidamente através de portas automáticas para as luzes fluorescentes brilhantes do hospital, deixando o estranho para trás. Virei-me esticando o pescoço para vê-lo parado perto de seu Honda amassado, me observando partir. "Espere", eu chamei. "Eu nem sei seu nome." Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso cansado e gentil que fazia os cantos de seu rosto enrugarem. "Apenas se concentre em ter um bebê saudável aqui." Ele deu um passo à frente rapidamente e pressionou algo na minha mão. Um cartão de visita, branco liso, levemente dobrado nos cantos. "Caso você precise de algo, realmente qualquer coisa." E então as portas se fecharam entre nós e ele se foi. Olhei para o cartão na minha mão. Apenas um número de telefone, 10 dígitos, sem nome, sem empresa, sem título. Apenas um número de telefone que mudaria minha vida para sempre. 6 horas depois, exatamente às 11h43 da noite, minha filha nasceu. 7 os, 19 polegadas de comprimento, 10 dedos perfeitos, 10 dedos dos pés perfeitos, uma cabeça cheia de cabelo escuro que estava em pé, em todas as direções. A coisa mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. Eu a chamei de Grace porque graça é o que você recebe quando não merece. E este bebê, esta pessoa minúscula e perfeita, que se encaixa tão naturalmente em meus braços,
Parecia a primeira coisa verdadeiramente boa que havia acontecido comigo em anos. Marcos apareceu 3 horas depois que ela nasceu. Ele entrou no meu quarto de hospital quase às 3 da manhã, cheirando a álcool e fumaça de cigarro e algum perfume que não era meu. Ele estava usando as mesmas roupas que havia usado quando saiu naquela manhã, amarrotado e despenteado. E ele nem olhou para mim antes que seus olhos encontrassem o berço. Então essa é ela, hein? Essa é ela. Não, ela é linda. Não, sinto muito por ter perdido. Não, você está bem? Tudo correu bem? Eu estava tão preocupada. Apenas essa é ela, como se ele estivesse identificando o pacote que havia sido entregue enquanto ele estava fora. O nome dela é Grace, eu disse, observando o rosto dele em busca de algo. Qualquer coisa que parecesse amor, como maravilha, como a emoção avassaladora que eu havia sentido quando eles a colocaram pela primeira vez em meus braços. Legal. Ele já estava rolando o telefone dele. Grace é bom. Tradicional. Onde você estava? O quê? Eu disse, onde você estava? Você deveria ter me buscado às 2. Eu esperei por mais de 2 horas. Meu telefone morreu. Eu entrei em trabalho de parto na calçada. Marcos na calçada. Um estranho teve que me levar para o hospital. Ele finalmente olhou para cima do telefone e eu vi algo piscar em seu rosto. Não culpa, que era o que eu esperava. Algo mais frio. O trânsito estava uma loucura. Eu fiquei preso por 5 horas. Você ficou preso no trânsito por 5 horas. Eu não sei o que você quer que eu diga, Helena. Eu estou aqui agora, não estou? Eu vim assim que pude. Eu queria gritar com ele. Eu queria jogar algo. Eu queria exigir explicações e desculpas e a verdade. Mas Grace escolheu aquele momento para se mexer em seu berço, fazendo pequenos sons suaves que instantaneamente desviaram minha atenção de todo o resto. Quem te levou? Marcos perguntou enquanto eu levantava Grace em meus braços. O estranho? Como ele era? Algo na pergunta me incomodou. Não o que aconteceu, não você está bem, mas como ele era? Como se essa fosse a parte importante, mas... Eu não sei. Cabelo castanho, altura média, dirigia um Honda. Por que isso importa? Não importa. Mas seu maxilar estava tenso e ele não olhava nos meus olhos. Eu simplesmente não gosto da ideia de algum cara aleatório pegando minha namorada grávida. Poderia ter sido qualquer um. Poderia ter sido perigoso. Ele não era perigoso. Ele era gentil. Ele parou quando ninguém mais pararia, quando você não estava lá. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. E eu vi o rosto de Marcos endurecer. Tudo bem, tanto faz. Eu vou encontrar uma máquina de venda automática. Você quer algo? Ele saiu antes que eu esperasse pela minha resposta. Eu ouvi seus passos desaparecerem corredor abaixo, e eu segurei minha filha contra o meu peito, e me perguntei quando o homem que eu amava tinha se tornado este estranho, que nem sequer conseguia fingir se importar. Mais tarde, depois que Marcos foi para casa e dormir, olhei para o cartão de visita novamente, 10 dígitos, sem nome, apenas um número de telefone e uma oferta tranquila de ajuda. Digitei o número no meu telefone, então o apaguei. Digitei novamente, apaguei novamente. Algumas perguntas, eu disse a mim mesma, são melhor deixar sem resposta. Eu não tinha ideia de quão errada eu estava. O hospital nos manteve por 2 dias. Procedimento padrão para uma mãe de primeira viagem sem complicações. Eles disseram. Tempo para ter certeza de que o bebê estava mamando corretamente, para verificar quaisquer problemas que pudessem não aparecer imediatamente, para me dar a chance de descansar e me recuperar. Descansar. Isso era quase engraçado. A cada 2 horas, Grace acordava com fome. A cada 2 horas, uma enfermeira vinha verificar meus sinais vitais, me fazer perguntas, escrever coisas em um prontuário. A cada 2 horas, eu era lembrada de que o sono era um luxo que novas mães não podiam pagar.
Marcos visitou uma vez no dia seguinte ao nascimento de Grace. Ele trouxe flores, cravos de supermercado, ainda embrulhados em plástico, e um ursinho de pelúcia que claramente foi comprado na loja de presentes do hospital. Ele segurou Grace por aproximadamente 3 minutos antes de entregá-la de volta, alegando que ela era muito frágil e que ele tinha medo de quebrá-la. Eu vou montar o quarto do bebê enquanto você estiver aqui, ele prometeu enquanto saía. Deixar tudo pronto quando você voltar para casa. Eu queria acreditar nele. Eu queria muito acreditar que ele estava apenas nervoso com o bebê, que ele estava processando a paternidade à sua maneira, que tudo seria diferente quando estivéssemos em casa como uma família. Mas havia uma voz na minha cabeça, as vozes da menina que havia sobrevivido ao acolhimento familiar e aprendido a não confiar em promessas. Essa voz sussurrava que Marcos nunca havia terminado nada que começara nos 2 anos em que o conhecia. Essa voz me lembrava de todas as vezes que ele havia prometido fazer algo e simplesmente nunca o fez. Eu disse a essa voz para ficar quieta. Eu disse a mim mesma que as pessoas podiam mudar, que ter um bebê mudava as pessoas, que desta vez seria diferente. Marcos nos buscou no hospital na tarde de quinta-feira. Ele chegou em seu Dodge Charger, o preto com as rodas cromadas que ele passava mais tempo lavando e encerando do que jamais passava falando comigo. A cadeirinha de carro que havíamos comprado 3 meses atrás ainda estava na caixa, enfiada no porta-malas. Eu não tive tempo de instalar, ele disse quando eu o encarei. Eu estive ocupado preparando o apartamento. Eu instalei a cadeirinha de carro sozinha no estacionamento do hospital, enquanto Grace resmungava em seu bebê conforto e Marcos se apoiava em seu carro precioso, rolando o telefone. Uma enfermeira gentil notou minha dificuldade e veio ajudar. Eu a agradeci e tentei não chorar. A viagem para casa foi silenciosa, exceto pelos ocasionais gemidos de Grace e o baixo muito alto da música que Marcos estava tocando. Sentei-me no banco de trás ao lado da minha filha, observando o rosto dela, maravilhada com a perfeição dela e tentando não pensar em tudo o que parecia errado. Nosso apartamento estava exatamente como eu o havia deixado 3 dias atrás, o que significava que estava exatamente como Marcos o havia deixado, o que significava que era um desastre. Pratos empilhados na pia, incrustados com comida que estava lá há dias, roupa suja espalhada pelo chão do quarto, garrafas de cerveja vazias alinhadas na mesa de centro como soldados em posição de sentido. O ar cheirava a velho e azedo, o cheiro de um lugar que havia sido fechado e negligenciado. O quarto do bebê estava pior. Marcos havia prometido pintá-lo. 3 meses atrás, eu havia escolhido o amarelo pálido perfeito, comprado a tinta e os pincéis e rolos, empilhado tudo ordenadamente no canto do quarto. As latas de tinta ainda estavam lá, fechadas, juntando poeira. As paredes ainda eram o bege sujo que haviam sido desde que nos mudamos. O berço ainda estava na caixa. A mesa de troca estava em pedaços. A chave Allen ainda em sua embalagem plástica. Havia literalmente uma bicicleta ergométrica no canto do quarto. Aquela que Marcos havia insistido em comprar 1 ano atrás e que havia usado exatamente 2 vezes. Aquela bicicleta tinha abdominais melhores do que nós dois juntos. Você disse que ia montar isso. Eu disse baixinho, Grace dormindo na cadeirinha de carro aos meus pés. Marcos teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Eu ia. Surgiram coisas. O trabalho tem sido uma loucura. Trabalho. Marcos trabalhava em uma concessionária de carros, vendendo veículos com preços exorbitantes para pessoas que não podiam pagar. Suas horas eram flexíveis. Suas responsabilidades mínimas. Coisas surgindo geralmente significavam bebidas com seus amigos ou longas tardes no cassino. Ele pensava que eu não sabia. Está tudo bem, eu disse, porque o que mais eu poderia dizer? Eu vou resolver isso. Eu montei o berço sozinha naquela noite com uma mão enquanto Grace dormia em sua cadeirinha de carro por perto.
Levei 2 horas. Meus pontos puxavam a cada movimento. Meu corpo doía em lugares que eu não sabia que podiam doer, mas eu o fiz porque é isso que as mães fazem. Nós fazemos as coisas. Marcos estava na sala de estar o tempo todo assistindo futebol. O volume estava alto o suficiente para que ele pudesse fingir não me ouvir lutando. A primeira noite em casa foi um pesadelo. Grace acordava a cada 90 minutos com fome e molhada e convencida de que o mundo estava acabando. Eu a alimentava, trocava, a embalava para dormir novamente e então ficava ali na escuridão, exausta demais para dormir, esperando que ela acordasse novamente. Marcos dormiu durante tudo isso. Cada choro, cada gemido, cada mamada desesperada às 2h da manhã, ele havia se mudado para o sofá, alegando que o bebê o mantinha acordado. Mas eu sabia a verdade. Ele simplesmente não queria lidar com ela. Quando finalmente desabei de volta na cama às 5 da manhã, funcionando com talvez 2 horas de sono interrompido no total, Marcos rolou e murmurou algo que fez meu sangue gelar. Você pode deixá-la mais quieta da próxima vez? Alguns de nós temos que trabalhar amanhã. Eu não respondi. Eu estava muito cansada para lutar. Muito cansada para apontar que eu também havia trabalhado até 2 semanas antes da minha data de parto. Que eu havia sido a única a pagar a maioria das contas por meses. Que eu estava sem dormir e com um corpo que parecia ter sido atingido por um caminhão. Apenas fechei os olhos e rezei pela inconsciência. A segunda noite foi marginalmente melhor. Grace acordou apenas 4 vezes. Eu estava começando a aprender os ritmos dela, começando a entender o que cada choro diferente significava. Choro de fome, choro de molhado, apenas sozinha e querendo ser abraçada. Por volta das 2 da manhã, levantei-me para pegar um copo de água. O apartamento estava escuro e eu me movi em silêncio, não querendo acordar ninguém. Não que houvesse muita chance de acordar Marcos, que podia dormir durante um furacão. Foi então que ouvi a voz dele vindo de trás da porta fechada do banheiro. Eu preciso de mais tempo. O tom dele era urgente, implorando de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sei que já disse isso, mas as coisas estão complicadas agora. Ela acabou de ter o bebê e tudo está uma loucura. Silêncio. Ele estava ao telefone com alguém. Eu vou conseguir. Eu te disse que conseguiria e vou. Apenas me dê mais algumas semanas. Eu sou bom para isso. Meu coração estava batendo forte. Pressionei-me contra a parede ao lado da porta do banheiro, prendendo a respiração. Olha, não faça nada estúpido. Ok. Eu disse que resolveria e vou. Apenas. Sim, sim. Eu entendo. 2 semanas. Tudo bem. Ouvi o clique do telefone sendo desligado e rapidamente recuei para o quarto, deslizando sob as cobertas e fingindo estar dormindo. Um momento depois, Marcos saiu do banheiro e subiu no sofá sem nem mesmo verificar como eu ou Grace estávamos. Fiquei ali na escuridão, minha mente acelerada. Com quem ele estava falando? Para que ele precisava de mais tempo? O que exatamente ele devia e a quem? Na manhã seguinte, tentei perguntar a ele sobre isso. Marcos, com quem você estava falando ontem à noite no telefone no banheiro? Ele mal olhou para seu cereal. Ninguém, apenas trabalho. Às 2h da manhã, fusos horários. Era alguém do escritório corporativo na Costa Leste. A concessionária de carros tem um escritório corporativo que liga às 2h da manhã. Algo mudou em seu rosto. Então algo frio e duro que eu só tinha visto relances antes. Cuide da sua vida, Lena. As palavras me atingiram como um tapa. Recuei, fisicamente me encolhendo do veneno em sua voz. Eu estava apenas perguntando. Você é meu namorado, eu tenho permissão para perguntar. E eu disse que não era nada. Você vai confiar em mim ou vai continuar me interrogando como se eu fosse algum tipo de criminosa? Eu queria forçar mais. Eu queria exigir respostas para continuar perguntando até que ele me contasse a verdade. Mas Grace começou a chorar no quarto ao lado. E quando eu a alimentei, troquei e a acomodei,
Marcos já havia saído para o trabalho ou para onde quer que ele fosse durante o dia. Naquela tarde, enquanto Grace cochilava em seu berço e eu finalmente tive um momento para me sentar, eu rolei as notícias no meu telefone, apenas navegando sem pensar, procurando algo para me distrair da exaustão e da preocupação e da crescente certeza de que algo na minha vida estava muito, muito errado. Uma manchete me fez parar de respirar. O bilionário da tecnologia Ethan Cole retorna aos olhos do público após meses de reclusão. Havia uma foto acompanhando o artigo. Cabelo castanho, ligeiramente bagunçado, olhos cansados e gentis com sombras profundas sob eles. Um rosto que reconheci instantaneamente. Embora eu só o tivesse visto uma vez antes em uma calçada no centro, enquanto eu entrava em trabalho de parto. O estranho que havia me levado para o hospital era um bilionário. Eu li o artigo 3 vezes tentando fazer isso fazer sentido. Ethan Cole, 38, CEO e fundador da Cole Therapeutics, uma empresa farmacêutica avaliada em mais de 12 bilhões. Ele havia construído a empresa do nada, começando em sua garagem logo após a faculdade, desenvolvendo tratamentos para doenças raras da infância. O artigo o chamava de visionário humanitário, um dos solteiros mais cobiçados do país. Mas não foi isso que chamou minha atenção. O que me fez ler e reler foi um único parágrafo enterrado no meio do artigo. Cole tem evitado amplamente aparições públicas desde a morte de sua esposa Margaret, 3 anos atrás. Margaret Cole morreu de complicações durante o parto. O bebê, um menino, também não sobreviveu. Amigos dizem que Cole nunca se recuperou totalmente da tragédia. Sentei-me em minha cadeira de amamentação, minha filha dormindo em meus braços, e algo se encaixou com um som quase audível. Foi por isso que ele parou. Foi por isso que ele sabia exatamente o que fazer, como manter a calma, que perguntas fazer. Ele já havia passado por isso em um hospital, esperando por um bebê que nunca voltou para casa. Ele não pôde salvar sua esposa. Ele não pôde salvar seu filho. Mas quando ele me viu naquela calçada, talvez ele tenha pensado que poderia nos salvar. Olhei para o cartão de visita novamente. Ele estava na minha mesa de cabeceira, ligeiramente amarrotado agora de ter sido manuseado tantas vezes. 10 dígitos que pertenciam a um bilionário. Um bilionário que dirigia um Honda Accord e parava para estranhos e nem sequer lhes dizia seu nome. Eu queria ligar para ele para agradecê-lo adequadamente. Para dizer a ele que sua bondade havia significado algo, que provavelmente havia salvado minha vida e a vida da minha filha. Que eu nunca esqueceria o que ele havia feito. Mas antes que eu pudesse decidir qualquer coisa, meu telefone explodiu com notificações. Instagram, Facebook, Twitter, todos eles disparando de uma vez. Aquela cascata familiar de sons que geralmente significava que algo ruim havia acontecido. Bufa, Rachel, minha irmã Rachel, havia postado algo nas redes sociais. Abri o Instagram com as mãos trêmulas. A postagem de Rachel estava no topo do meu feed. Sua vida perfeitamente curada em exibição como sempre. Casa bonita, marido bonito, roupas e férias caras. E um sorriso que parecia pronto para a câmera mesmo em fotos espontâneas. A legenda dizia: algumas pessoas farão qualquer coisa por atenção, usando gravidez, inventando emergências, qualquer coisa para ser o centro do drama. Triste ver alguém que você costumava amar se tornar tão desesperado. Sem nomes, sem etiquetas, nada específico o suficiente para ser chamado diretamente. Mas todos que nos conheciam, todos que seguiam nossas 2 contas, saberiam exatamente de quem ela estava falando. Os comentários já estavam se acumulando. Amigos de Rachel, a maioria dos quais eu nunca tinha conhecido, dando suas opiniões. Tão verdade. Algumas pessoas simplesmente prosperam no caos. Eu sei exatamente de quem você está falando. Tão patético. Enviando amor para você. Você merece uma família melhor do que essa.
E então os piores, aqueles de estranhos que não me conheciam de forma alguma, que simplesmente tropeçaram na postagem e decidiram participar. Pessoas que fingem emergências para chamar atenção são as piores. Provavelmente nem estava realmente grávida. Loel, é por isso que você não pode confiar em ninguém hoje em dia. Eu estava sentada ali, com os pontos ainda cicatrizando, mamilos rachados e sangrando de aprender a amamentar. Exausta além das palavras, segurando minha filha recém-nascida, que era muito real e muito não imaginária, e estranhos na internet estavam me chamando de mentirosa. Marcos saiu do quarto, atraído pelo som do meu choro. Ele olhou para a tela do meu telefone, para a postagem de Rachel, para os comentários se acumulando, e ele sorriu com desdém. O quê? Eu exigi através das minhas lágrimas. O que há de engraçado nisso? Nada. Você sabe como a Rachel é. Ela sempre foi dramática. Ela é minha irmã. Ela deveria estar do meu lado. Ela deveria me apoiar. Acabei de ter um bebê, Marcos, a sobrinha dela, e ela está postando coisas assim. Tá, está errada. Porém, a pergunta pairou no ar entre nós, afiada e feia. O que isso deveria significar? Eu estou apenas dizendo. Lena, você tende a fazer tudo sobre você. Talvez ela tenha um ponto. Ele se afastou antes que eu pudesse responder. Antes que eu pudesse apontar que eu quase havia dado à luz sozinha em uma calçada porque ele não podia se dar ao trabalho de me pegar. Antes que eu pudesse lembrá-lo de que nada sobre os últimos 3 dias tinha sido sobre mim. Que eu estava completamente focada em nossa filha enquanto ele dormia durante as mamadas e reclamava do barulho. Naquela noite, fiquei acordada por horas, Grace dormindo tranquilamente no berço ao meu lado. Pensei em Rachel, a quem eu havia ensinado a trançar o cabelo quando éramos adolescentes, a quem eu havia abraçado durante pesadelos naqueles terríveis lares adotivos antes que os Carters nos encontrassem, que havia sido minha irmã em todos os sentidos que importavam, embora não compartilhássemos sangue. Quando tudo tinha dado errado, tentei rastrear. A distância entre nós vinha crescendo por anos, mas eu não conseguia identificar quando começou. Depois que eu saí do sistema por idade e me mudei para a faculdade. Quando comecei a namorar Marcos, a quem Rachel realmente me apresentou em uma de suas festas. Quando engravidei e de repente tive algo que Rachel, apesar de sua vida perfeita, ainda não havia alcançado. Eu não sabia. Eu não conseguia entender. E talvez essa fosse a pior parte. Rachel havia se tornado uma estranha em algum momento, e eu nem sequer havia percebido até que fosse tarde demais. Adormeci sem uma resposta. Em meus sonhos, eu estava de volta àquela calçada, estendendo a mão para pessoas que não paravam, esperando que alguém me visse. Mas no sonho, ninguém veio. 3 semanas depois que Grace nasceu, descobri que dinheiro estava faltando da nossa conta bancária. Descobri por acidente. Eu estava tentando pedir fraldas online. A marca genérica barata, que era tudo o que podíamos pagar quando meu cartão de débito foi recusado. No início, pensei que fosse um erro, uma falha no sistema, algum tipo de erro técnico. Então entrei na nossa conta corrente conjunta e vi a verdade. 3.000 buys haviam sumido. Olhei para a tela, meu coração batendo forte, clicando no histórico de transações com as mãos trêmulas. Saque 500 das ATM. Saque 800 das ATM. Saque 1.000 ATM de novo e de novo, todo em dinheiro, todos de diferentes caixas eletrônicos pela cidade. Marcos estava drenando nossa conta por semanas. Eu o confrontei naquela noite depois que Grace estava dormindo, minha voz cuidadosamente controlada, embora eu quisesse gritar. Você pode me explicar por que 3.000 UEs estão faltando da nossa conta? Ele nem olhou para cima do telefone. Consertos de carro. O carregador precisava de trabalho. $3.000 em consertos de carro. Você não sabe nada sobre carros, Lena. Trabalho de transmissão é caro. Nosso aluguel vence em 1 semana.
A conta de luz está atrasada. Nós não temos fórmula suficiente para o bebê. E você gastou $3.000 no seu carro sem nem me dizer. Ele finalmente olhou para cima e algo em seus olhos me fez dar um passo para trás. Algo frio e calculista que eu nunca tinha visto antes, ou talvez nunca tivesse me permitido ver. Eu disse que era consertos de carro. Deixe isso, Al. Não, não, eu não vou deixar isso. Este é o nosso dinheiro, Marcos. De nós dois. Você não pode simplesmente pegar milhares de dólares sem discutir comigo. Na verdade, eu posso. Meu nome também está naquela conta. Eu posso fazer o que quiser. Nós temos um bebê. Nós temos responsabilidades. Nós não podemos simplesmente. Eu disse, deixe isso. Ele se levantou do sofá e, de repente, ele estava no meu espaço perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cerveja em seu hálito. Você está sempre me incomodando, sempre reclamando, sempre me fazendo sentir que não sou bom o suficiente. Talvez se você não fosse uma dor de viver junto, eu realmente quisesse voltar para casa. As palavras me atingiram como golpes físicos. Recuei, batendo na parede, minhas mãos tremendo. Marcos, eu estou apenas tentando entender. Não há nada para entender. Eu gastei o dinheiro. Está feito. Agora pare de me interrogar e vá cuidar do bebê ou algo assim. Ela provavelmente está chorando de qualquer forma. Ele me empurrou e saiu do apartamento, a porta batendo atrás dele. Fiquei ali na sala de estar vazia, tremendo, tentando processar o que acabara de acontecer. Grace começou a chorar no quarto. Fui até ela automaticamente, pegando-a, segurando-a contra meu peito, balançando-a suavemente, enquanto lágrimas rolavam pelo meu próprio rosto. Eu queria acreditar que havia uma explicação inocente. Consertos de carro, despesas inesperadas, algo normal e razoável que meu cérebro, excessivamente cansado, estava soprando fora de proporção. Eu queria acreditar que o homem que eu amava, o pai da minha filha, não era o monstro que eu estava começando a suspeitar que ele poderia ser. Mas naquela noite, depois que Grace finalmente adormeceu, fiz algo que nunca havia feito antes. Revirei as coisas de Marcos. Seu esconderijo era previsível. Uma caixa de sapatos no fundo do armário dele, enfiada atrás de tênis velhos, e uma jaqueta de inverno que ele nunca usava. Lá dentro, encontrei a verdade. Recibos de jogos de azar, dezenas deles, fichas de cassino de 3 estabelecimentos diferentes, vales anotados em guardanapos e pedaços de papel, e um único bilhete dobrado que fez meu sangue gelar. Aviso final. Você tem até o final do mês, bufa, $40.000. Não nos faça ir te encontrar. $40.000. Marcos devia a alguém $40.000. Afundei no chão do armário, o bilhete agarrado em minhas mãos trêmulas, e finalmente me permiti ver a verdade. As ligações noturnas, o dinheiro desaparecendo da nossa conta, o comportamento secreto, a raiva, a maneira como ele vinha se afastando de mim e de Grace desde que voltamos do hospital. Ele estava em apuros, apuros profundos, o tipo de apuros que não desaparecia sozinho. E de alguma forma eu sabia com uma certeza que não conseguia explicar que eu era parte do plano dele para sair disso. Na manhã seguinte, houve uma batida na nossa porta. Eu não esperava ninguém. Eu estava acordada desde as 5h com Grace, mal tinha conseguido acomodá-la em seu balanço e ainda estava de roupão com meu cabelo sem lavar, com olheiras escuras sob meus olhos. A batida me fez pular, meu coração acelerado, meio esperando cobradores de dívidas ou quem quer que Marcos devesse dinheiro. Em vez disso, abri a porta e encontrei Ethan Cole. Ele parecia diferente de como ele estava no hospital. Mais preso, embora sombras ainda permanecessem sob seus olhos. Ele estava usando jeans e uma camisa de botão com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Casual, normal, como se ele fosse apenas um cara qualquer e não um bilionário que possuía um império farmacêutico. Em suas mãos estavam 2 grandes sacolas de compras.
Oi, ele disse. Eu estou, ele disse de repente parecendo inseguro de si. Espero que esteja tudo bem que eu tenha vindo. Eu só... Eu queria verificar se você chegou em casa. Ok. E eu pensei que o bebê provavelmente precisa de coisas. Então eu trouxe algumas coisas. Fraldas, lenços umedecidos, algumas roupas. Eu não sabia o tamanho, então peguei algumas opções diferentes. A mulher na loja me ajudou a escolhê-las. Eu o encarei. Este bilionário parado no corredor do meu apartamento velho, mudando seu peso de pé para pé como um adolescente nervoso. Como você sabia onde eu moro? Registros hospitalares. Eu conheço alguém que trabalha na administração. Eu provavelmente não deveria ter olhado, mas eu estava preocupado. Você parecia, eu não sei, como se precisasse de ajuda. Eu deveria ter ficado alarmada. Eu deveria ter ficado preocupada que um estranho, mesmo um gentil, tivesse rastreado meu endereço residencial. Mas tudo o que senti foi uma onda quente de algo que poderia ter sido alívio. Alguém havia notado. Alguém se importou o suficiente para verificar. Você quer entrar? Eu me ouvi perguntar. O apartamento está uma bagunça, mas eu tenho café provavelmente. Eu não quero me impor. Você me levou para o hospital quando eu estava em trabalho de parto em uma calçada. Acho que já passamos do estágio de imposição. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso cansado e gentil. Lembrei-me e entrou. Pedi desculpas pela bagunça enquanto o guiei até a cozinha, tirando pratos sujos do balcão, chutando as garrafas de cerveja vazias de Marcos para fora do caminho. O apartamento parecia ainda pior pelos olhos de um estranho, especialmente um estranho que provavelmente morava em uma mansão em algum lugar. Quantidade de café? Eu perguntei, pegando a chaleira. Por favor, apenas preto. Eu servi 2 xícaras, grata por ter algo para fazer com as minhas mãos. Grace gorjeou do seu balanço na sala de estar, e os olhos de Ethan foram para ela imediatamente. Essa é ela, o bebê. Essa é ela, Grace. Ela é linda. Parabéns. Obrigada por tudo, por parar, por me levar para o hospital. Eu nunca tive a chance de te agradecer adequadamente. Você não precisa me agradecer. Eu apenas fico feliz que vocês duas estejam bem. Ainda assim, a maioria das pessoas não teria parado. A maioria das pessoas não parou. Algo passou em seu rosto, uma sombra de dor antiga. Eu sei como é precisar de ajuda quando não há ninguém lá. Eu não desejaria isso para ninguém. Ficamos em silêncio por um momento, tomando nosso café. Eu queria perguntar a ele sobre sua esposa, sobre o bebê que eles perderam, mas parecia muito invasivo, muito pessoal. Ele me contaria se quisesse. Você sabe quem eu sou? Ele disse finalmente. Não foi uma pergunta. Eu pesquisei sobre você depois. Eu queria saber quem havia me ajudado. E você não tentou imediatamente me contatar por dinheiro ou favores. Isso é incomum. É isso que geralmente acontece. Mais frequentemente do que você imagina, as pessoas descobrem que eu tenho dinheiro e de repente elas têm 1 milhão de razões para precisar da minha ajuda. Eu não quero seu dinheiro. Eu disse firmemente querendo dizer isso. Você já me ajudou mais do que você sabe. Eu nunca pediria mais nada. Ele me estudou por um longo momento, seus olhos procurando algo em meu rosto. O que quer que ele estivesse procurando, ele parecia encontrar. Você é diferente, ele disse baixinho. A maioria das pessoas. Ele parou de falar quando a porta da frente se abriu. Marcos entrou, parando abruptamente quando viu Ethan sentado à nossa mesa da cozinha. O silêncio se estendeu entre eles, denso de uma tensão que eu não entendia. Quem diabos é este? Marcos exigiu. Este é o homem que me levou para o hospital. Eu disse, pousando minha xícara de café. Quando você não apareceu. O rosto de Marcos escureceu. Então você simplesmente deixa estranhos entrarem em nossa casa agora? Ethan se levantou suavemente, seus movimentos calmos e não ameaçadores. Eu não estou aqui para causar problemas. Eu só queria ter certeza de que Lena e o bebê estavam bem. Nós não precisamos da sua caridade.
Não é caridade. É bondade humana básica. Nós também não precisamos disso. Marcos se aproximou, tentando usar sua altura para intimidar. Ethan não recuou. Saia do meu apartamento, Marcos. Eu passei entre eles. Ele estava sendo gentil. Ele trouxe coisas para Grace. Eu não me importo com o que ele trouxe. Nós não aceitamos esmolas de estranhos. Ethan levantou as mãos, recuando em direção à porta. Eu não pretendia causar qualquer tensão. Eu vou. Sim, faça isso. Na porta, Ethan fez uma pausa. Seus olhos encontraram os meus por cima do ombro de Marcos, e havia algo ali, algum entendimento que passou entre nós sem palavras. Se você precisar de algo, ele disse baixinho, ajustando para que só eu pudesse ouvir. Eu falo sério, qualquer coisa. E então as portas se fecharam entre nós e ele se foi. Marcos bateu a porta atrás dele tão forte que a parede tremeu. Que diabos foi aquilo, Lena? Ele estava sendo gentil, ao contrário de algumas pessoas. O que isso deveria significar? Significa que você deveria ter me buscado. Você deveria ter estado lá quando eu entrei em trabalho de parto. Eu estava sozinha em uma calçada, Marcos. Em uma calçada. Se aquele homem não tivesse parado, eu não sei o que teria acontecido. E agora ele aparece aqui com presentes. Você acha que eu sou estúpida? Homens não fazem coisas boas por mulheres sem querer algo em troca. Talvez alguns homens façam. Talvez alguns homens sejam realmente seres humanos decentes que ajudam as pessoas porque é a coisa certa a fazer. Você é tão ingênua. Ele riu um som feio sem humor. Acorde, Lena. Aquele cara quer algo de você. Eles sempre querem. Ele pegou as chaves do balcão e dirigiu-se à porta. Aonde você vai? Sair? Ao contrário de você, eu tenho coisas para fazer. A porta bateu novamente. Ouvi seu carro ligar no estacionamento. Ouvi-o arrancar com um chiar de pneus. E então houve apenas silêncio. Fiquei na cozinha por um longo tempo. O cartão de Ethan agarrado na minha mão, pensando nos dois homens que acabavam de estar neste apartamento. Um que apareceu com presentes e gentileza e não pediu nada. Um que não apareceu quando eu mais precisei dele, e então teve a audácia de ficar com raiva disso. O contraste era nítido, doloroso, impossível de ignorar. Naquela noite, depois que Grace adormeceu, ouvi Marcos ao telefone novamente. Desta vez, rastejei mais perto da porta, perto o suficiente para ouvir mais do que fragmentos. Eu te disse que estou trabalhando nisso. Sim, eu o encontrei. Ele apareceu hoje. Não, ela não sabe nada. Uma pausa, então uma voz. Eu reconheço uma voz feminina. Rachel. Não se preocupe, Marcos disse. Eu vou conseguir o que precisamos dela. Ela confia em mim. Ela não tem ideia. Pressionei minha mão sobre a boca para não ofegar. Apenas me dê um pouco mais de tempo. Assim que eu descobrir o ângulo dele, podemos seguir em frente com o plano. O plano? Que plano? Do que eles estavam falando? O que Marcos deveria conseguir de mim? Recuei para o quarto antes que ele pudesse me pegar escutando. Minha mente correndo com perguntas que não tinham respostas. Marcos e Rachel trabalhando juntos, tramando algo, me usando para algo que eu não entendia. Fiquei acordada até o amanhecer, segurando minha filha dormindo, ouvindo cada som no apartamento, me perguntando como minha vida tinha se tornado isso, me perguntando há quanto tempo eu estava dormindo ao lado do inimigo. A batida na porta veio exatamente às 7h14 da manhã. Eu sei a hora porque eu tinha acabado de olhar para o relógio pensando que Grace realmente havia dormido por 4 horas seguidas. E talvez, apenas talvez, as coisas estivessem começando a ficar mais fáceis. Eu estava errada. As coisas estavam prestes a piorar muito. A batida continuou, agressiva e insistente. Então uma voz, com som oficial, o tipo de voz que espera ser obedecida. Serviços de proteção à criança. Abram a porta imediatamente. Meu sangue gelou. Bufa!
Por um momento eu não conseguia me mover, não conseguia pensar, não conseguia processar as palavras que ainda ecoavam na minha cabeça. Serviços de Proteção à Criança, SPC, a organização que tirava crianças de seus pais, a organização que assombrava meu pesadelo desde que eu tinha 8 anos de idade quando eles vieram à minha escola para me dizer que meus pais estavam mortos e eu agora era uma pupila do Estado. Senhorita Marshall, temos uma ordem judicial. Abra a porta agora, por favor. Saí da cama cambaleando, ainda com minha camisa de dormir e shorts, meu cabelo emaranhado, meus olhos ásperos de tão pouco sono. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia trabalhar a fechadura. Abri a porta e encontrei 4 pessoas paradas no corredor. 2 mulheres em blazers profissionais carregando pranchetas. 2 policiais em uniforme completo, mãos descansando em seus cintos. Lena Marshall, a mulher na frente, segurou um crachá de aparência oficial. Sim. Do que se trata isso? O que está acontecendo? Eu sou Janelle Brooks dos Serviços de Proteção à Criança. Recebemos um relatório credível de negligência infantil e estamos aqui para conduzir uma verificação de bem-estar de emergência da criança menor residente neste endereço. Negligência? A palavra saiu estrangulada, aguda com pânico. Não há negligência. Minha filha está bem. Ela está dormindo agora. Ela está perfeitamente segura e saudável e cuidada. Precisamos vê-la, senhora. Sim, claro. Entre. Eles passaram por mim para dentro do apartamento, os 4 se espalhando como se estivessem conduzindo uma operação militar. Um dos policiais ficou perto da porta, bloqueando minha saída. O outro seguiu os trabalhadores do SPC enquanto eles se moviam pelo espaço. Eu assisti horrorizada enquanto eles examinavam o apartamento. Os pratos na pia que eu não tive tempo de lavar. A cesta de roupa transbordando de roupas que eu não tive tempo de dobrar. Os brinquedos de Grace espalhados pelo chão da sala. O caos geral de um lar ocupado por uma nova mãe sem ajuda e sem sono. Um dos oficiais começou a tirar fotografias. "O que você está fazendo?" Eu exigi, seguindo-o para a cozinha. "Você não pode simplesmente fotografar minha casa sem permissão. Temos uma ordem judicial, senhora." Janelle Brooks me entregou um documento, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia lê-lo. Com base nas evidências fornecidas ao tribunal, um juiz autorizou a remoção de emergência da criança menor, aguardando uma investigação completa. Evidências? Que evidências? Eu não fiz nada de errado. Minha filha está bem. Ela é saudável e alimentada e amada. Você não tem o direito. Senhora, preciso que se acalme. Acalmar? Você está ameaçando levar meu bebê e quer que eu me acalme? Janelle Brooks tirou uma pasta de sua bolsa e a abriu. Lá dentro havia fotografias. Meu apartamento, mas não meu apartamento. O mesmo layout, a mesma mobília, mas errado. Lixo transbordando por toda parte, mofo rastejando pelas paredes, uma mamadeira em cima do balcão com algo escuro e coalhado dentro. Vidro quebrado no chão perto de um brinquedo de bebê. Essas fotos foram fornecidas como parte do relatório, ela disse. Como você pode ver, elas documentaram condições que apresentam um perigo imediato ao bem-estar da criança. Estes não são meu apartamento. Minha voz estava aumentando, beirando a histeria. Quer dizer, eles parecem meu apartamento, mas não são. Alguém adulterou estes. Alguém encenou isso. Eu nunca houve mofo nas minhas paredes. Eu nunca deixaria vidro quebrado no chão. Isso não é real. Senhora, essas fotos foram verificadas pela parte denunciante e aceitas pelo tribunal como evidência. Quem? Quem denunciou isso? Quem faria isso? Janelle verificou a papelada dela. O relatório foi registrado por um membro da família, Rachel Carter Hayes. Rachel. O mundo inclinou em seu eixo. Estendi a mão para agarrar o balcão para me firmar contra a onda de tontura que me atingiu. Minha própria irmã. Minha irmã havia ligado para o SPC sobre mim.
Minha irmã havia fornecido fotografias falsas para que minha filha fosse tirada de mim. Deve haver algum engano, ouvi-me dizer. Rachel não faria isso. Ela é minha irmã. Ela nunca faria. O relatório também inclui testemunho referente ao seu estado mental. A voz de Janelle era profissionalmente neutra, mas eu podia ver o julgamento em seus olhos. A parte denunciante expressou preocupação sobre instabilidade pós-parto, possível depressão e incapacidade de cuidar de um bebê. Isso não é verdade. Nada disso é verdade. Estou cansada. Sim, porque eu tenho um recém-nascido, mas não estou instável. Não estou deprimida. Estou cuidando da minha filha. Preciso verificar isso enquanto isso. Não. Recuei balançando a cabeça. Não, você não pode levá-la. Eu conheço meus direitos. Eu era uma paralegal. Você não pode remover uma criança sem evidência de perigo iminente. E não há perigo aqui. Essas fotos são falsas. Alguém as fabricou. O tribunal já revisou as evidências e emitiu a ordem. Você pode contestar a remoção na audiência agendada para a próxima semana. Próxima semana? Você quer tirar minha filha por uma semana com base em fotografias que foram obviamente fabricadas? Eu entendo que isso é difícil, senhorita Marshall. Mas agora eu preciso que você me traga a criança. O nome dela é Grace. Minha voz quebrou. O nome dela é Grace, e ela é minha filha, e eu não fiz nada de errado. A expressão de Janelle suavizou um pouco, mas sua voz permaneceu firme. Por favor, me traga Grace. Os próximos minutos aconteceram em um terrível borrão em câmera lenta. Caminhei até o quarto onde Grace estava apenas começando a se mexer em seu berço. Eu a peguei, segurei-a contra meu peito, senti seu corpinho quente contra o meu. Está tudo bem, eu sussurrei para ela. Mamãe está aqui, tudo vai ficar bem. Mas eu sabia que não estava tudo bem. Eu sabia com uma certeza terrível que nada nunca mais ficaria bem. Eles não a arrancaram dos meus braços. Isso teria sido mais fácil de alguma forma. Mais fácil de lutar contra, mais fácil de ter raiva de. Em vez disso, eles ficaram ali, esses 4 estranhos, em suas roupas profissionais e seus crachás oficiais, e eles esperaram. Por favor, senhorita Marshall, Janelle disse, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Marcos apareceu na porta do quarto. Eu quase tinha esquecido que ele estava lá. Ele deve ter estado se escondendo, evitando o confronto, e agora ele emergiu parecendo amarrotado de sono e confuso. O que está acontecendo? Eles estão tentando levar a Grace, eu disse. SPC Rachel registrou um relatório. Eles têm fotografias falsas e estão tentando levá-la. Eu esperava que ele ficasse indignado, que exigisse explicações, que ficasse ao meu lado e lutasse. Em vez disso, ele assentiu lentamente, seu rosto se acomodando em uma expressão de preocupação que parecia ensaiada. Eu estava com medo de que algo assim pudesse acontecer, ele disse. E ele não estava falando comigo. Ele estava falando com os trabalhadores do SPC. Ela tem lutado desde que o bebê nasceu. Eu tenho me preocupado com o estado mental dela. Ela não dorme. Ela chora o tempo todo. Ela tem esses episódios. E eu o encarei. O pai da minha filha, o homem que deveria me amar. Marcos, o que você está fazendo? Eu estou tentando te ajudar, Lena. Você precisa de ajuda. Você não está bem, eu estou bem. Eu estou cansada porque você não ajuda em nada. Mas eu estou bem. Viu o que eu quero dizer? Ele se virou para Janelle. Ela fica defensiva assim, paranoica. Eu não queria dizer nada, mas talvez isso seja para o melhor até que ela receba alguma ajuda profissional. Você está mentindo. Minha voz estava tremendo agora, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você está mentindo. Diga a eles que você está mentindo. Diga a eles que eu sou uma boa mãe. Mas Marcos apenas balançou a cabeça tristemente, desempenhando seu papel perfeitamente. Acho que seria melhor para todos se Grace fosse para um lugar seguro por um tempo. Apenas até que Lena receba a ajuda de que precisa.
Os trabalhadores do SPC trocaram olhares. Eu podia vê-los tomando suas decisões. Via-os decidindo que eu era exatamente o que o relatório de Rachel e o testemunho de Marcos diziam que eu era. Uma mulher instável, uma mãe inadequada. Senhorita Marshall, a voz de Janelle agora era gentil, da maneira que você falaria com um animal assustado. Eu preciso que você me entregue o bebê. Não. Se você se recusar a cumprir, farei com que os oficiais a removam. Não, por favor. Ela precisa de mim. Eu sou a mãe dela. Eu entendo que isso é difícil, mas o tribunal tomou sua decisão. Você pode contestar a remoção na audiência da próxima semana. Por enquanto, Grace precisa ir conosco. Olhei para os policiais com as mãos nos cintos, prontos para usar a força, se necessário. Olhei para Marcos, que estava observando com uma expressão de falsa preocupação que me fez querer gritar. Olhei para Grace, que estava começando a agitar-se em meus braços, percebendo minha angústia, e percebi que não tinha escolha. Se eu lutasse contra eles, eles a levariam de qualquer forma. Eles adicionariam resistir a um oficial à minha lista de supostos crimes. Eles usariam minha resistência como evidência de que eu era exatamente tão instável quanto Rachel havia alegado. Se eu quisesse alguma chance de tê-la de volta, eu tinha que deixá-la ir. Então, fiz a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Beijei a testa da minha filha. Sussurrei que a amava, que eu viria por ela, que isso não era um adeus. E então a coloquei nos braços de Janelle Brooks e senti algo dentro de mim estalar. Não quebrar, estalar. Como um elástico esticado demais. Grace começou a chorar imediatamente. Aquele choro de recém-nascido que eu havia aprendido a reconhecer, que eu conseguia distinguir em uma multidão que me cortava como uma faca. Está tudo bem, Janelle disse, ajustando sua pegada na minha filha. Ela será bem cuidada. Para onde vocês a estão levando? Para um acolhimento familiar de emergência. Você receberá o endereço assim que tudo for processado. Eles caminharam em direção à porta. Grace estava gritando agora, seu rostinho vermelho, seus punhos minúsculos acenando. Eu podia ouvi-la por todo o corredor até o elevador, até que finalmente as portas se fecharam e houve apenas silêncio. Virei-me para Marcos. Ele estava olhando para o telefone dele. Você fez isso? Eu disse, minha voz mal reconhecível. Você e Rachel, isso foi planejado. Você é paranoica, Lena. Você precisa de ajuda. Talvez isso seja bom para você. Te dê tempo para descansar. Coloque sua cabeça em ordem. Saia. Este é o meu apartamento também. Saia. Ou juro por Deus, Marcos, eu vou chamar a polícia e contar tudo. As dívidas de jogo, o dinheiro que você roubou da nossa conta, as ligações com Rachel, tudo isso. Algo piscou em seus olhos. Medo talvez ou cálculo. Tudo bem, eu ia sair de qualquer forma. Este lugar me deprime. Ele pegou suas chaves e sua carteira e saiu sem outra palavra. Fiquei no apartamento vazio, no quarto de bebê que eu havia montado sozinha, cercada por roupas de bebê e Pong, e o cheiro da loção de bebê da Grace, e me permiti desmoronar. Afundei no chão no canto do quarto de bebê e gritei. Gritei até minha garganta ficar rouca, até não ter mais voz, até os vizinhos começarem a bater nas paredes. Chorei até não haver mais lágrimas, até eu estar apenas vomitando em seco, meu corpo convulsionando de luto. Então algo aconteceu, as lágrimas pararam, o tremor parou, e senti algo novo, fria, clara, focada. Rachel queria uma guerra. Ela ia ter uma. Eu não dormi naquela noite. Eu não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, ouvia Grace chorando. Aquele choro de recém-nascido desesperado que eu não podia responder, não podia acalmar, não podia melhorar. Em vez disso, fiz algo que deveria ter feito semanas atrás. Investiguei. Tirei meu laptop e meus blocos de anotações jurídicos e todas as habilidades que havia aprendido em 6 anos como paralegal.
Solicitei uma cópia do relatório do SPC, citando meu direito como mãe da criança de revisar toda a documentação. Pesquisei as leis relevantes, os procedimentos, os requisitos para remoção de emergência. Fiz listas e cronogramas e anotações. Pela manhã eu tinha um plano. O relatório do SPC chegou por e-mail às 9h da manhã, exatamente 24 horas depois de terem levado Grace, assim como a lei exigia. Eu o li sentada à minha mesa da cozinha, minhas mãos firmes, embora meu coração estivesse batendo forte. O relatório era condenatório. Pintava um quadro de uma mulher em crise, um lar em caos, um bebê em perigo. Mas à medida que eu lia mais cuidadosamente, comecei a ver as rachaduras. As fotografias estavam erradas. Eu já havia notado isso antes, mas agora documentei-o sistematicamente. A janela nas fotos estava virada para o norte. Minha janela virava para o leste. O piso nas fotos era de madeira. Eu tinha carpete. A colocação da tomada era diferente. As luminárias eram diferentes. Alguém havia tirado fotos de um apartamento completamente diferente e as passou como minhas. As datas e horas também estavam erradas. As fotos foram supostamente tiradas na manhã da remoção, mas a luz sugeria a noite. E lá no canto de uma foto havia um detalhe que fez meu coração saltar. Um jornal, apenas a borda dele, mal visível em um balcão que supostamente era meu. Ampliei o máximo que pude e consegui distinguir a data. O jornal era de 2 semanas atrás. Essas fotos não foram tiradas na manhã em que o SPC veio à minha porta. Elas haviam sido encenadas dias ou semanas antes, em um apartamento completamente diferente por alguém que pensou que estava sendo esperto, por alguém que havia me subestimado. Documentei tudo. Cada inconsistência, cada detalhe impossível, cada mentira. Tirei fotos do meu próprio apartamento com jornais com data e hora exibidos proeminentemente, mostrando como ele parecia diferente das evidências supostamente condenatórias. Então fui encontrar Janelle Brooks. O escritório do SPC era um prédio governamental cinzento no centro. O tipo de lugar que cheirava a café velho em desespero burocrático. Eu entrei não parecendo nada com a mulher histérica que eles haviam visto no dia anterior. Eu havia tomado banho, vestido roupas profissionais, feito minha maquiagem para esconder as olheiras sob meus olhos. Eu parecia o que eu era, uma paralegal com 6 anos de experiência e absolutamente nenhuma intenção de desistir. Preciso falar com Janelle Brooks, eu disse à recepcionista. É referente a um caso ativo. Você tem um agendamento? Não, mas eu tenho evidências de que o caso contra mim foi baseado em documentação fraudulenta. E tenho certeza de que a senhora Brooks gostaria de vê-lo antes que ela se encontre implicada em um crime federal. Os olhos da recepcionista arregalaram. Ela pegou o telefone dela. 5 minutos depois, Janelle Brooks veio me encontrar. Senhorita Marshall, ela não parecia feliz. Você deveria estar trabalhando com seu advogado designado, não confrontando os trabalhadores do SPC diretamente. Eu não posso pagar um advogado e eu não preciso de um. O que eu preciso são 5 minutos do seu tempo e uma disposição para olhar o que eu encontrei. A evidência já foi revisada pelo tribunal. A evidência foi fabricada e eu posso provar isso. Ela me estudou por um longo momento. O que quer que ela tenha visto deve tê-la convencido porque ela suspirou e gesticulou em direção a uma pequena sala de conferências. 5 minutos. Espalhei minha documentação pela mesa. As fotografias lado a lado, tudo da análise das inconsistências. A data do jornal provando que as fotos foram encenadas. Olhe para esta janela, eu disse, passo, apontando. Nas fotos que você usou, ela está virada para o norte. No meu apartamento, a janela está virada para o leste. Olhe para o piso. Eu tenho carpete. Essas fotos mostram madeira. Olhe para esta data do jornal. Essas fotos não foram tiradas na manhã em que você veio à minha porta. Elas foram encenadas pelo menos 2 semanas antes. Janelle olhou. Realmente olhou. Eu observei o rosto dela enquanto ela examinava a evidência. Vi a máscara profissional rachar.
Vi a dúvida rastejar. As luminárias também são diferentes. Ela murmurou quase para si mesma. Eu não notei isso antes. Porque você confiou na fonte. Você confiou na minha irmã. Mas Rachel mentiu. Ela fabricou todo este caso para tirar minha filha de mim. Por que ela faria isso? Eu ainda não sei, mas vou descobrir. Janelle ficou em silêncio por um longo momento, estudando as fotografias. Quando ela olhou para cima, algo havia mudado em sua expressão. Se você está certa sobre isso, se alguém realmente fabricou evidências para remover uma criança, isso não é apenas um erro processual. Isso é um crime federal. Eu sei que você entende que eu não posso simplesmente acreditar na sua palavra. Eu preciso verificar isso independentemente. Eu entendo. É por isso que estou te dando cópias de tudo. Toda a minha documentação, toda a minha análise. Verifique você mesma. Leve para seus supervisores. Faça o que for preciso. Mas, por favor, minha voz falhou apesar dos meus melhores esforços. Por favor, não os deixe escapar impunes disso. Eu não sou uma mamãe. Eu amo minha filha e alguém a tirou de mim usando mentiras. Janelle reuniu os papéis lentamente, seu rosto perturbado. Me dê 48 horas, ela disse finalmente. Eu preciso investigar isso sozinha. Se o que você está dizendo é verdade, é verdade. Então cabeças vão rolar, incluindo a minha por não ter percebido antes. Ela se levantou, estendendo a mão. Você não é o que eu esperava, senhorita Marshall. Eu vi muitos pais na minha carreira. Muitos deles afirmam ser inocentes. A maioria deles não é, mas você. Ela apertou minha mão com firmeza. Você pode realmente estar dizendo a verdade. Eu estou. Eu prometo a você que estou. Vá para casa. Descanse um pouco, se puder. Eu entrarei em contato. Saí daquele prédio sentindo algo que não sentia há dias. Esperança. 2 dias depois, Janelle me ligou de volta. Você estava certa, ela disse sem preâmbulos. As fotografias foram fabricadas. Eu as rastreei até uma propriedade de aluguel em Nova Jersey. Alguém encenou a coisa toda. Fechei os olhos, o alívio me invadindo em ondas. Eu sabia. Eu sabia que eles estavam mentindo. Há mais. Eu puxei a queixa original, aquela que sua irmã registrou. Há inconsistências em sua declaração também. Horários que não batem, detalhes que contradizem as evidências. Alguém a instruiu sobre o que dizer, mas eles não fizeram um trabalho muito bom. O que acontece agora? Estou recomendando a reunificação imediata. Há uma audiência agendada para amanhã de manhã. Dado o que encontrei, espero que o juiz reverta a ordem de remoção. Amanhã. Eu teria Grace de volta amanhã. Obrigada, eu disse, minha voz falhando. Muito obrigada. Não me agradeça ainda. Ainda precisamos descobrir quem está por trás disso. Sua irmã registrou a queixa, mas não acho que ela agiu sozinha. As fotos fabricadas, o apartamento encenado, a história coordenada. Isso exigiu planejamento, recursos. Alguém a ajudou. Eu sabia quem a havia ajudado. Marcos, talvez outros que eu ainda não conhecia, mas esse era um problema para depois que eu tivesse minha filha de volta. A audiência foi às 9h da manhã no Tribunal de Família. Cheguei às 8h30 vestindo meu melhor traje profissional, carregando uma pasta cheia de documentação. Janelle me encontrou no corredor junto com sua supervisora, uma mulher com aparência severa chamada Patrícia, que parecia ter visto tudo e não acreditava em nada. O juiz revisou a evidência de fabricação. Patrícia disse que está preparada para decidir a seu favor. Mas, senhorita Marshall, quero ser clara sobre algo. Isso não acabou. Alguém cometeu crimes sérios para levar sua filha. Precisamos descobrir quem e por quê. Eu entendo. Vamos recomendar que uma investigação seja aberta. Você deve se preparar para que as coisas fiquem mais feias antes que melhorem. Eu assenti. Eu vinha me preparando para o feio minha vida inteira. A audiência em si foi quase anticlimática.
Sentei a uma mesa com Janelle enquanto um juiz revisava as evidências, fazia algumas perguntas e então decidia exatamente como Janelle havia previsto. Com base nas evidências apresentadas, este tribunal constata que a remoção de emergência da criança menor foi baseada em documentação fraudulenta. A criança deve ser devolvida à sua mãe imediatamente. Além disso, este tribunal está ordenando uma investigação completa sobre a origem da evidência fabricada. Eu chorei então. Não lágrimas tristes, lágrimas de alívio, lágrimas de alegria. O tipo de lágrimas que vem quando você está segurando a respiração por dias e finalmente você pode exalar. Janelle colocou a mão no meu ombro. Vamos buscar sua filha. O lar adotivo onde Grace havia sido colocada era uma pequena casa nos subúrbios, limpa e bem conservada, com brinquedos no quintal e sinos de vento na varanda. A mãe adotiva, uma mulher de rosto gentil em seus 60 anos, nos encontrou na porta. Você deve ser Lena, ela disse. Grace é um bebê lindo. Ela tem perguntado pela mamãe dela. Eu sabia que isso não era literalmente verdade. Grace era muito jovem para pedir qualquer coisa, mas o sentimento me fez chorar de novo. Eles a trouxeram para mim na sala de estar. Ela estava maior do que quando eu a tinha visto pela última vez, o que deveria ter sido impossível depois de apenas 3 dias, mas parecia absolutamente verdade. Quando a peguei em meus braços, ela agarrou meu dedo da maneira que havia feito quando nasceu, como se estivesse dizendo: aí está você. Eu estava esperando. Eu a segurei por um longo tempo, apenas respirando o cheiro de bebê dela, sentindo o peso dela em meus braços, me permitindo acreditar que isso era real, que eu havia vencido, que o pesadelo havia terminado. Mas claro, não havia terminado. Nem perto. Eu deveria saber que Rachel não desistiria tão facilmente. Eu deveria saber que levar Grace era apenas o primeiro passo em qualquer plano que ela estivesse construindo. Eu deveria saber que a guerra estava apenas começando. Mas naquele momento, segurando minha filha, me permiti acreditar na vitória. Foi o último momento de paz que eu teria por muito tempo. Eles vieram me buscar 3 dias depois. Eu estava na casa de hóspedes de Ethan até então. Ele a havia me oferecido depois que eu tive Grace de volta, quando eu disse a ele que não podia voltar para o apartamento que havia dividido com Marcos. Sem amarras, ele o havia dito, sem expectativas. Você só precisa de um lugar seguro para ficar enquanto resolve as coisas. Eu aceitei porque estava sem opções e sem orgulho. A casa de hóspedes era linda. Uma pequena casa de campo em sua propriedade com 2 quartos e uma cozinha completa e uma vista para jardins que provavelmente custava mais para manter do que eu ganhava em 1 ano. Grace tinha seu próprio quarto pela primeira vez, pintado de um amarelo suave que me fazia pensar em sol. Por 3 dias me permiti respirar. Então a polícia chegou. Eles vieram às 6 da manhã. 3 carros com luzes piscando, oficiais em coletes à prova de balas, como se estivessem esperando um tiroteio. Eles bateram na porta até que eu a abri. Grace em meus braços, meu coração já afundando. Lena Marshall, o oficial na frente, segurou um crachá. Sim, você está sob prisão por fraude e roubo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eles me algemaram na frente da mãe de Ethan, Diane, que havia vindo verificar como eu estava quando ouviu a comoção. Esta doce mulher de 67 anos, que estava me ensinando a fazer chá adequado, assistiu enquanto eles me levavam como uma criminosa. Consegui entregar Grace a ela antes que me colocassem no carro. Ligue para Ethan, eu disse. Por favor, diga a ele o que aconteceu. Diane assentiu, seu rosto pálido de choque, e então a porta do carro se fechou e eu estava sendo levado embora. Na delegacia, eles explicaram as acusações. Fraude, roubo baseado em documentos que mostravam que eu havia roubado $50 mil da propriedade de meus pais adotivos 5 anos atrás. Documentos que foram assinados com meu nome.
Documentos que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Isso não é verdade, eu disse pela 100ª vez. Eu nunca roubei nada. Eu nem sequer falei com meus pais adotivos em 5 anos. Os documentos dizem o contrário. Os documentos são falsificados, assim como as fotografias que foram usadas para tirar minha filha. Alguém está me incriminando. O detetive olhou para mim com olhos cansados. Ele provavelmente havia ouvido 1000 criminosos alegarem que estavam sendo incriminados. Você pode explicar isso ao juiz. Eles me colocaram em uma cela de custódia. As paredes eram cinzas. O banco era duro. O vaso sanitário não tinha tela de privacidade. Fiquei lá por horas tentando não chorar, tentando pensar, tentando descobrir quem havia feito isso e por quê. A resposta veio a mim lentamente, juntando fragmentos de conversas que eu havia ouvido, conexões que eu não havia entendido. Rachel e Marcus estavam planejando isso há anos. Os documentos de herança foram o primeiro passo, criados 5 anos atrás para me cortar da família Carter, para me isolar. Então Marcus, deliberadamente apresentado a mim, na festa de Rachel, posicionado para se aproximar, para aprender meus segredos, para estar pronto quando a hora chegasse. Então a gravidez, talvez até um plano para lhes dar alavancagem. Então o relatório do SPC projetado para tirar minha filha e destruir minha credibilidade. E agora estas acusações de fraude para me colocar na prisão, para garantir que eu nunca poderia revidar, para ter certeza de que Rachel vencesse de uma vez por todas. Mas por quê? O que eu já tinha feito para merecer este nível de ódio? A resposta veio de uma fonte inesperada. Ethan pagou minha fiança na manhã seguinte. Ele estava esperando quando me libertaram, parecendo que não tinha dormido, seu maxilar tenso de raiva. Precisamos conversar, ele disse. Eu encontrei algo. Em seu carro, ele me entregou uma pasta. Contratei um investigador depois da coisa do SPC. Eu queria entender o que estava acontecendo, o que eu encontrei. Ele balançou a cabeça. O marido da sua irmã é advogado, certo? Sócio na Harper Associates, sim? Por quê? Porque a Harper Associates está atualmente sob investigação federal por lavagem de dinheiro. Eles vêm movendo milhões de dólares através de acordos legais falsos por anos. E adivinhe cujo nome está em toda a papelada. Olhei para os documentos na pasta. Registros financeiros, transferências bancárias, registros corporativos. E lá de novo e de novo, minha assinatura, meu nome. Eles vêm me usando, eu disse lentamente, as peças se encaixando. Por anos eles vêm usando minha identidade para cometer crimes. Parece isso. A acusação de roubo de herança, esse dinheiro não desapareceu. Ele foi para uma conta em seu nome, uma conta que você nunca abriu, e então foi transferido para uma empresa de fachada conectada à firma do marido de Rachel. Eles me armaram para levar a culpa. Eles vêm te armando há anos. A conexão com o sistema de acolhimento familiar, sem família, sem recursos. Você era a bode expiatório perfeita. Alguém em quem ninguém acreditaria. Alguém que não poderia revidar. Pensei em tudo isso. O documento falsificado que havia me cortado dos Carters 5 anos atrás. A lenta campanha de distância e crueldade de Rachel. Marcus introduzido no momento certo. A gravidez. O relatório do SPC. As acusações de fraude. Estava tudo conectado, tudo planejado, tudo construindo em direção a este momento em que eles finalmente me destruiriam. Mas eles haviam cometido um erro. Eles me subestimaram. Preciso encontrar Marcus, eu disse. Ele é o elo fraco. Se eu puder fazê-lo falar, testemunhar sobre o que eles têm feito. Já feito. Ethan sorriu sombriamente. Meu investigador o encontrou escondido em um motel fora da cidade. As dívidas de jogo o alcançaram. Ele está assustado, Lena. Assustado o suficiente para mudar de lado. Então vamos. O motel era exatamente o tipo de lugar onde você esperaria que alguém se escondesse quando sua vida estava desmoronando. Pintura descascando,
Néon piscando, o cheiro de mofo em desespero. Marcos abriu a porta na segunda batida. E eu mal o reconheci. Ele havia perdido peso. Seus olhos estavam com bordas vermelhas e encovados. Ele parecia um homem que não dormia há semanas. Lena, sua voz quebrou. Como você me encontrou? Eu sou mais inteligente do que você jamais me deu crédito. Posso entrar? O quarto era um desastre. Embalagens de fast food por toda parte, garrafas vazias, uma arma na mesa de cabeceira que fez meu estômago despencar. Marcos, o que está acontecendo? No que você se meteu? Você não entende. Ele afundou na cama, a cabeça entre as mãos. Eles me prometeram que seria fácil. Apenas se aproxime de você, fique de olho em você, relate de volta. Eles cuidariam das minhas dívidas. Eu seria livre. Quem te prometeu? Rachel e o marido dela. Eles disseram que você ia entrar no caminho de algo grande. Eles disseram que eu só precisava te manter distraída até que eles estivessem prontos. Prontos para quê? Eu não sei tudo. Algo sobre o dinheiro da firma. Eles precisavam de alguém para culpar se as coisas dessem errado. Eles precisavam. Ele olhou para mim e eu vi lágrimas em seus olhos. Eles precisavam de você, Helena. Você era sempre o plano, o bode expiatório, a pessoa que assumiria a culpa por tudo o que eles fizeram. E você os ajudou. Você os deixou levar nossa filha. Você os deixou me incriminar por fraude. Eu não tive escolha. Eles me possuíam. As dívidas de jogo. Lena, eu devia $40.000 para pessoas que não perdoam dívidas. O marido de Rachel pagou. Mas isso significava que eu pertencia a eles. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu te disse, fazia parte do plano deles. Eu deveria ter sentido simpatia. Parte de mim sentiu. Marcos era fraco e estúpido e egoísta, mas ele também estava preso. Preso em uma teia da qual ele não sabia como escapar. Mas uma parte maior de mim sentiu apenas uma determinação fria. Você vai me ajudar, eu disse. Você vai testemunhar sobre tudo. O plano, os pagamentos, os documentos falsificados, tudo isso. Eu não posso. Eles vão me matar. Eles vão te destruir de qualquer forma. Pelo menos assim você tem uma chance. Proteção a testemunhas. Uma nova identidade. Uma vida sem dívidas e ameaças pairando sobre sua cabeça. Você faria isso depois de tudo o que eu te fiz? Eu faria isso pela Grace, pela minha filha, aquela que você os ajudou a tentar tirar de mim. Eu me aproximei. Você nos deve, Marcos. Você nos deve tudo. E é assim que você começa a pagar de volta. Ele olhou para mim por um longo momento. Então ele assentiu. O que você precisa que eu faça? Marcos falou por 3 horas. Nomes, datas, contas bancárias, locais de reunião, tudo o que ele sabia sobre o plano de Rachel e a empresa criminosa do marido dela. Eu gravei cada palavra. Então levei a gravação para a detetive Sarah Mitchell, a investigadora que havia sido designada para o meu caso de fraude. Eu sei que você acha que sou culpada, eu disse, deslizando o gravador pela mesa dela. Mas antes que você tome sua decisão, preciso que você ouça isso. Ela ouviu. Seu rosto passou de cético para interessado para abertamente chocado. Se isso é verdade, ela disse quando terminou. É verdade. E eu posso provar mais. Registros bancários mostrando dinheiro movimentando-se através de contas em meu nome que eu nunca abri. Documentos falsificados com assinaturas que não correspondem à minha caligrafia real. Um padrão de fraude que remonta a anos. Tudo apontando para Harper Associates. Você entende que eu não posso simplesmente acreditar na sua palavra. Isso precisa ser verificado. Então verifique. Mas enquanto você está fazendo isso, considere isto. Rachel Carter Hayes e o marido dela são os que deveriam estar algemados, não eu. Eu sou apenas o bode expiatório conveniente que eles vêm armando há 5 anos. A detetive Mitchell olhou para o gravador em sua mão, olhou para os documentos que eu havia espalhado pela mesa dela, olhou para mim.
Eu farei algumas ligações, ela disse finalmente. Não saia da cidade. Eu não saí da cidade. Voltei para a casa de hóspedes de Ethan e segurei minha filha e esperei. As ligações chegaram 2 dias depois. Rachel e o marido dela haviam sido presos. O FBI havia invadido a Harper Associates, apreendendo computadores e arquivos e anos de evidências. Múltiplos sócios da firma estavam sendo acusados de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração. E as acusações contra mim estavam sendo retiradas. Eu chorei quando a detetive Mitchell me contou. Não lágrimas tristes, não lágrimas de alívio. Algo no meio. Algo que parecia anos de peso finalmente saindo dos meus ombros. Encontramos tudo, a detetive disse. As empresas de fachada, as contas falsas, as assinaturas falsificadas. Você estava certa. Eles estavam usando você como bode expiatório, armando para você assumir a culpa por milhões de dólares em atividade criminosa. E Rachel? Ela está sendo acusada de conspiração para cometer fraude, arquivamento de um relatório falso do SPC e obstrução da justiça. O marido dela está enfrentando de 20 a 30 anos. De 20 a 30 anos. O número parecia irreal. E Marcos, ele está cooperando. Nós o colocamos em custódia protetora pendente de julgamento. Ele terá que testemunhar, mas dadas as circunstâncias, a promotoria está disposta a recomendar clemência. Eu assenti. Eu não me importava mais com Marcos. Eu não me importava com Rachel ou o marido dela, ou a complicada teia de crimes que eles estavam tecendo há anos. Eu só me importava com Grace, com o futuro, com construir algo novo das cinzas de tudo o que eles haviam tentado destruir. Mas Rachel tinha mais uma carta para jogar. Ela obteve fiança. Eu não sei como, dada a gravidade das acusações, mas de alguma forma Rachel convenceu um juiz a soltá-la aguardando o julgamento. Ela teve que entregar seu passaporte. Ela teve que usar uma tornozeleira eletrônica. Mas ela ficou livre por cerca de 12 horas. Nessas 12 horas, Rachel executou seu ato final de vingança. Eu descobri quando meu telefone começou a explodir com notificações no meio da noite. Mensagens de texto de números que eu não reconhecia. Tags de mídia social de contas que eu nunca tinha ouvido falar. E-mail após e-mail após e-mail. Rachel havia lançado tudo. Meus registros de acolhimento familiar, que deveriam ser selados por lei. Meu histórico médico de quando eu era adolescente lutando contra a depressão depois que meus pais morreram. Cada foto embaraçosa que ela pôde encontrar, cada momento vulnerável que eu havia compartilhado com ela em confiança, cada segredo que eu havia confiado a ela. Ela havia enviado tudo para cada veículo de notícias, cada site de fofocas, cada plataforma de mídia social que ela pôde encontrar. Pela manhã, minha vida inteira era entretenimento público. As manchetes eram brutais. A namorada de bilionário tem passado secreto de doença mental. Criança adotiva problemática virou caça-fortunas. A mulher que tentou incriminar a própria irmã. Sim, Rachel havia invertido a narrativa. Em sua versão dos eventos, eu era a criminosa. Eu era a que a havia incriminado. Eu era a mulher louca e instável que havia seduzido um bilionário e destruído a vida de sua irmã por ciúmes. E as pessoas acreditaram. Os comentários eram piores que as manchetes. Estranhos dissecando meu trauma para entretenimento. Psicólogos de sofá me diagnosticando com base em registros médicos que eles não tinham o direito de ver. Pessoas me chamando de fraude, mentirosa, caça-fortunas, psicopata. Ethan me encontrou sentada em sua sala de estar às 3h da manhã, rolando através do ódio, incapaz de parar. Lena, ele se sentou ao meu lado, gentilmente tirando o telefone das minhas mãos. Você precisa parar. Eles me odeiam. Todos me odeiam. Nem todos. Não as pessoas que importam. Ela venceu. Minha voz estava oca.
Mesmo da cadeia, Rachel venceu. Ela levou tudo. Minha privacidade, minha dignidade, minha história. Não sobrou nada. Ethan ficou em silêncio por um momento. Então ele disse algo que mudou tudo. Lá ou há tudo? Eu olhei para ele confusa. Rachel tentou controlar sua narrativa escondendo-a, ameaçando você com exposição. Mas agora tudo está lá fora. Cada segredo, cada luta, cada momento vulnerável. Ela não pode mais te ameaçar com isso. Ela não pode usar isso contra você. Está apenas lá, público, feito. Isso deveria me fazer sentir melhor. Isso deveria te fazer perceber que você tem uma escolha. Você pode deixá-la definir sua história, ou você pode defini-la você mesma. Pensei nisso, em todos os anos que passei escondendo meu passado, escondendo minhas lutas, escondendo quem eu realmente era. E percebi que ele estava certo. Rachel pretendia me destruir com a exposição, mas talvez ela tenha realmente me libertado. Liguei para um jornalista na manhã seguinte, não um escritor de fofocas, uma repórter investigativa de verdade chamada Patricia Sawyer, que havia coberto o escândalo da Harper and Associates para o Tribune. Eu quero contar minha história, eu disse. Tudo isso, minhas próprias palavras, meus próprios termos. Todos querem contar sua história agora. A sua é bastante radioativa. Eu sei, mas eu também sei a verdade e acho que as pessoas merecem ouvi-la. Houve uma pausa. Então Patrícia disse, eu te darei Inora, faça valer a pena. A entrevista foi ao ar 3 dias depois. 2 horas de conversa condensadas em um segmento de 15 minutos que de alguma forma capturou tudo. Eu falei sobre crescer, sobre perder meus pais, sobre o acolhimento familiar e o sentimento de ser indesejada, não amada, descartável. Eu falei sobre encontrar uma família nos Carters e então perdê-los para a manipulação de Rachel. Eu falei sobre Marcos e a gravidez e o terror de ter minha filha levada embora. E eu falei sobre sobreviver. Eu não sou perfeita, eu disse olhando diretamente para a câmera. Eu lutei contra a depressão. Eu cresci no acolhimento familiar. Eu fiz escolhas ruins em relacionamentos. Eu confiei em pessoas que não mereciam. Eu também sou uma lutadora, uma mãe e uma sobrevivente. Minha irmã queria que você visse minha escuridão. Mas a escuridão é apenas o espaço onde a luz ainda não chegou. Então aqui está minha luz, eu ainda estou de pé. A resposta foi avassaladora. Em poucas horas, a narrativa começou a mudar. As pessoas estavam compartilhando minha entrevista, compartilhando suas próprias histórias de traição familiar em Limpa a Garganta, acolhimento familiar e lutas de saúde mental. A hashtag Ela Ainda Está de Pé começou a ser tendência. Eu não era mais uma vilã. Eu era um símbolo. E Rachel, assistindo de onde quer que ela estivesse se escondendo, tinha que saber que havia perdido. Eles a encontraram na fronteira canadense 3 dias depois, tentando fugir do país com uma mala cheia de dinheiro. Ela foi presa sem incidentes e transportada de volta para enfrentar julgamento. Pedi para vê-la antes que a levassem embora. A visita foi breve, supervisionada. Rachel sentou-se na minha frente em um macacão laranja, o cabelo sem lavar, o rosto sem maquiagem. Ela parecia menor de alguma forma, diminuída. Eu precisava te ver mais uma vez, eu disse. Para se gabar, para te dizer que eu te perdoo. O rosto dela contorceu-se em descrença. Eu não quero seu perdão, eu sei. É por isso que estou dando. Não para você, para mim. Você controlou o suficiente da minha vida, Rachel. Meu passado, meus relacionamentos, minha reputação. Estou pegando de volta a última peça. A parte onde eu decido o que eu carrego comigo e o que eu deixo para trás. Você é fraca. Você sempre foi fraca. Não, Rachel. Eu sobrevivi ao acolhimento familiar. Eu sobrevivi a você. Eu sobrevivi a perder minha filha e tê-la de volta. Eu sobrevivi a ter minha vida inteira exposta ao mundo. Eu não sou fraca. Eu apenas cansei de deixar seu ódio me definir.
Eu nunca vou parar de te odiar. Eu sei. E eu sinto pena de você porque enquanto você está sentada em uma cela reprisando tudo o que você perdeu, eu vou estar vivendo, realmente vivendo, não me escondendo, não pedindo desculpas, não fingindo ser algo que não sou. E isso vai te machucar mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Levantei-me e virei em direção à porta. Lena. A voz de Rachel me parou. Por quê? Por que você consegue vencer? Você era o caso de Caridade, a orfanzinha quebrada de quem eles sentiam pena. Eu era a filha real deles. Eu deveria ter tido tudo. Eu olhei para ela uma última vez. Você tinha tudo, Rachel. Uma família que te amava. Pais que nunca foram embora. Uma casa que era sempre sua. Você tinha tudo. E você jogou fora porque não suportava a ideia de compartilhar. Isso não é minha culpa. Essa sempre foi sua escolha. Eu me afastei. Ela gritou algo atrás de mim, mas eu não me virei. A porta se fechou entre nós e estava terminado. Finalmente, verdadeiramente terminado. 6 meses depois, eu tenho um novo apartamento agora. Nada chique, apenas um pequeno lugar de 2 quartos em um bairro tranquilo com boas escolas. As paredes estão pintadas de amarelo suave, a cor que eu sempre quis. Há fotos de família nas prateleiras, mas não as antigas. Novas fotos. Fotos da família que eu escolhi, não a que eu nasci ou fui adotada. Grace está andando agora, 13 meses de idade, e já tentando correr. Suas pernas gordinhas a levando de quarto em quarto enquanto eu persigo atrás, partes iguais aterrorizada e encantada. Ela tem meus olhos e minha teimosia, e ela ri de tudo. Esse som borbulhante e alegre que faz meu coração inteiro se expandir. Ela não sabe nada sobre o que aconteceu. Ela não sabe sobre a calçada ou a visita do SPC ou a cela da prisão. Ela não sabe que a mãe dela quase perdeu tudo. Tudo o que ela sabe é que ela é amada incondicionalmente e completamente. E é exatamente como deveria ser. Eu trabalho como advogada de vítimas agora. 3 dias por semana em uma organização sem fins lucrativos que ajuda mães a navegar pelo pesadelo de relatórios falsos do SPC e batalhas de custódia. Eu conheço o sistema de ambos os lados. Eu sei como lutar contra ele. Eu sei como é se sentir sozinha e aterrorizada e se perguntando se alguém algum dia vai acreditar em você. Eu não posso consertar tudo. Eu não posso salvar a todos. Mas eu posso manter espaço para a dor deles e apontá-los para recursos e dizer a eles a coisa mais importante. Você não está sozinha. Você pode sobreviver a isso. Não parece agora, mas você pode. Ethan e eu estamos juntos. Oficialmente, publicamente, de uma forma que ainda me surpreende às vezes. Não porque ele é rico, embora isso tenha demorado para me acostumar. Porque ele é bom. Genuinamente, tranquilamente bom. De uma forma que eu não acreditava que existia até conhecê-lo. Ele não tenta resolver meus problemas ou me resgatar das minhas lutas. Ele apenas aparece, me faz café pela manhã, exatamente como eu gosto, brinca com Grace até ela gritar de tanto rir, escuta quando preciso conversar e senta-se em silêncio quando eu não preciso. É isso que o amor realmente se parece depois do trauma, eu aprendi. Não grandes gestos, não resgates dramáticos, apenas alguém lembrando como você toma seu café. Estar presente sem exigir nada, aparecendo dia após dia em todas as pequenas maneiras que se somam a tudo. Diane, a mãe de Ethan, tornou-se algo como uma avó para Grace. Ela aparece com biscoitos caseiros e conselhos não solicitados e histórias sobre Ethan quando bebê, que o fazem crescer de vergonha. Ela me chama de querida de um jeito que me faz sentir que pertenço. Eu não sabia como era pertencer até encontrar essas pessoas. Até eu construir esta família do zero, por escolha, das cinzas de tudo o que queimou. Os julgamentos terminaram. Rachel pegou 15 anos. O marido dela pegou 25. Marcos pegou 3 anos.
reduzido por cooperação. Embora eu tenha ouvido que ele foi liberado cedo para uma casa de apoio em algum lugar no Oeste, eu não penso muito nele, ele é parte de um passado que escolhi deixá-lo ser isso para trás. Às vezes, tarde da noite, quando Grace está dormindo e o apartamento está quieto, eu penso naquela mulher na calçada. A que sentava no concreto frio em um vestido azul fino, vendo sapatos caros passarem, me perguntando se alguém algum dia pararia. Ela ainda é parte de mim, ela sempre será. Mas ela não está mais sozinha. Eu aprendi algo passando por tudo isso. Algo que eu gostaria que alguém tivesse me contado quando eu tinha 80 anos, recém-órfã, aterrorizada, convencida de que o pior ainda estava por vir. A verdade é apenas uma arma quando você tem medo dela. Por anos, escondi meu passado, minhas lutas, minha dor. Pensei que se as pessoas soubessem sobre os lares adotivos e a depressão, e todos os pedaços quebrados da minha história, elas me julgariam, me rejeitariam, me veriam como mercadoria danificada. Mas Rachel expôs tudo e o mundo não acabou. Na verdade, algo inesperado aconteceu. As pessoas viram minha escuridão e responderam com as suas próprias. Elas limpam a garganta, compartilharam suas histórias, suas lutas, sua sobrevivência. E de alguma forma, impossivelmente, encontrei conexão na própria coisa que pensei que me isolaria. Se você está no meio do seu próprio pesadelo agora, eu quero que você saiba algo. O final ainda não está escrito. Quando eu estava naquela calçada em trabalho de parto sozinha, abandonada pela pessoa que deveria me amar, pensei que aquela era a minha história. Mulher quebrada, final trágico, trágico. Nada além de dor se estendendo para sempre. Mas aquela era apenas a cena de abertura. Você não sabe em que capítulo você está. Você não pode ver como os fios se entrelaçarão, como a escuridão dará lugar à luz, como as pessoas que te destroem se tornarão a razão pela qual você descobrirá sua própria força. Então continue lendo, continue lutando, continue exigindo o melhor, porque às vezes a pessoa que você menos espera, incluindo você mesma, é quem reescreve tudo. Estou sentada na minha pequena varanda agora, vendo o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Grace está dormindo ao lado, aquele sono profundo e pacífico de crianças que se sentem seguras. Em algum lugar da cozinha, Ethan está tentando fazer o jantar. E com base no alarme de fumaça que acabou de disparar, não está indo bem. Eu rio. É bom rir. Aquela mulher na calçada, aquela que implorou a um estranho por ajuda, ela não se foi. Ela ainda é parte de mim, sempre será parte de mim. Ela é a prova de que posso sobreviver a qualquer coisa, que posso desmoronar completamente e ainda encontrar uma maneira de me recompor. Mas ela não está mais sozinha. E você também não está. Agora, se histórias como esta falam ao seu coração, tenha um pequeno favor a pedir. Aperte aquele botão de inscrição e ative as notificações para nunca perder uma história que possa mudar sua perspectiva. Deixe um comentário abaixo e me diga: você já foi traída por alguém em quem você confiou completamente? Eu leio cada comentário e suas histórias inspiram o conteúdo que crio. Se esta história te tocar, compartilhe-a com um amigo que precisa ouvi-la hoje. Às vezes, uma única história pode lembrar alguém de que não está sozinho. E se você ainda está aqui no final, deixe um like para me avisar que você chegou até o fim. Ajuda mais do que você sabe. Agora, vamos começar. Transição para a história. Dizem que Deus não te dá mais do que você pode aguentar. De pé naquela calçada, contrações rasgando meu corpo, vendo pessoa após pessoa me contornar como se eu fosse lixo. Pensei que talvez Deus tivesse me confundido com alguém mais